dia, boa tarde, boa noite, gente vinda da Academia da Mente. Vamos lá iniciar nossa última apostila aqui do mês de novembro. Tradição da academia na última semana, sempre fazer essa apostilinha reduzida, sempre parando numa habilidade só. Hoje vamos trabalhar um pouco da nossa matemática, mas trazendo um exercício que é primo do Sudoku aqui. É o Calcudoku, pessoal. Para quem já conhece o Sudoku, sabe que a gente tem que distribuir números ali numa tabela de modo que eles não se repitam nas linhas e colunas. Acontece isso também no Calcudoku. Todas as tabelas que nós colocamos nessa apostilinha aí são tabelas de 4x4, ou seja, são 4 linhas em cada tabela e 4 colunas em cada tabela. Então nós temos que distribuir em todas as tabelas aí números entre 1 e 4, de modo que eles não se repitam. Só que para isso a gente tem o auxílio dos grupos ali, né, que estão destacados com as linhas mais escuras. No Calcudoku, cada grupo vai me indicar um cálculo que eu tenho que realizar para descobrir os números que preenchem aqueles espaços. Então, vendo a apostila que a gente tem aí aqui do lado, eu vou ampliar o exemplo, que é o que está lá no canto superior esquerdo, e também está ali no meio, eles dois são iguais, só que um é como ele se apresenta e o outro é ele completo. E aí do lado direito eu vou ampliar para vocês verem que a primeira linha, por exemplo, tem 1, 2, 4 e 3. Todos os números estão ali sem repetição. A segunda linha também, ó, 3, 4, 2 e 1. Todos os números entre 1 e 4 aparecem sem repetição. E assim todas as colunas também. A primeira coluna tem 1, 3, 2 e 4. Então é por isso que é o Calcudoku. Essa parte do doku vem do Sudoku. Mas a parte do cálculo está relacionada com os números que estão ao topo ali de cada grupo. Vejam, por exemplo, naquela primeira linha que tem 1, 2, 4 e 3, que as 3 últimas casas dessa linha pertencem a um grupo, né, destacados em negrito ali. E em cima do grupo eu tenho 9. Como esse exercício aí indica que eu só tenho adições a fazer, vejam que a gente tem um símbolozinho de mais ali em cima, abre parênteses aqui para dizer que todos os exercícios vão estar com as suas operações destacadas que a gente vai usar. Vocês vão entender isso mais para frente, quando a gente tiver que usar uma multiplicação, por exemplo. Mas nesse aí só tem adição. Então vejam que todos os números daquele grupo ali de 3 casas, quando adicionados, tem que somar 9, como indica ali em cima. Se eu fizer essa conta, 2 mais 4, 6, com mais 3, 9, bate, né? Então vejam que lá a primeira casa tem o número 1 e ele pertence a um grupo vertical. O grupo tem no topo o número 4 ali. Para somar 4 eu coloquei ali 1 e 3. Uma pergunta comum que ocorre é, por exemplo, olhando essa primeira coluna aí, olhar esse grupo de baixo, do 2. Ele já tem um 2zinho pequeno ali como total. Aí tem gente que pergunta assim, professor, posso botar um 2 aqui? Já tem um 2 nessa casa. Sim, não tem problema colocar um 2. Esses números do topo não tem problema repetir, porque eles são somente o total ali de cada grupo, né? O que não pode repetir são esses números que a gente está colocando em cada casa. Vamos fazer junto um para ficar mais evidente aí as regras e objetivos que a gente está colocando. Ampliando esse aqui do canto esquerdo inferior, a gente também só tem a operação adição ali. Então vale lembrar, o objetivo é colocar números entre 1 e 4 na tabela, de modo que eles não se repitam. As regras, eu tenho que seguir ali a soma de cada grupo indicado. Esse aqui que a gente está vendo, tem alguns grupos que só tem uma casa. Vejam esse canto inferior direito. Ele está sozinho, isso tem aqui o total 4. Esses grupos me dão certeza, porque se eu só tenho um número que cabe aqui e o total desse grupo tem que ser 4, esse número só pode ser o número 4. Assim também acontece aqui nessa segunda linha, ó. Esse número 1 aqui no grupo com um grupo sozinho. Qual o número que eu tenho que colocar aqui para o total ser 1? Só pode ser o número 1. Então essas são algumas certezas que a gente vai ter aí. Outras certezas também são matemáticas. Vejam, por exemplo, esse grupo aqui do canto esquerdo, ó, o número no topo dele é 3. Com números entre 1 e 4, quais são os dois números que eu posso juntar nesse grupo para ter a soma 3? Eu não tenho muitas opções, né? Só pode ser o número 1 com o número 2. A minha dúvida é 1 em cima e 2 embaixo ou 2 em cima e 1 embaixo? Se eu colocar o 1 embaixo, vejam que essa segunda linha vai repetir o número 1. Não daria certo pela minha regra. Então só pode ser aqui, ó, o 2 embaixo, para não se repetir o número 1, e o 1 em cima nesse grupo. E assim a gente vai resolvendo esse jogo. E essa foi uma lógica que a gente encontrou pela soma, né? O Sudoku também vai nos ajudar. Vejam aqui, ó, essa linha eu já tenho 2 e 1. Quais números que faltam para eu preencher aqui sem repetição? Tem que ser o 3 e o 4.
Nessa última casa, eu posso botar o número 4? Se eu botar o 4 aqui vai se repetir, né? Então se nessa linha falta o 3 e o 4 e aqui não cabe o 4, só pode ser o 3. E lá no outro espaço fico com o 4. E assim a gente vai resolvendo. Um pouco do sudoku, um pouco de cálculo. Vejam que esse 4 que eu coloquei aqui, ó, ele pertence a um grupo que o total é 7. 4 com quanto vai dar 7? Só pode ser 4 mais 3. Acontece também com aquele 3 lá de baixo. Ó. Eu coloquei aquele 3 lá no final da linha e ele pertence a um grupo que soma 4. Qual número eu tenho que colocar aqui embaixo para que a soma desse grupo seja 4? Não pode ser outro se não for o 1. Aí minha coluna ficou mais fácil, né? Porque eu já tenho 1, 3 e 4. Se eu não posso repetir números nas linhas e colunas, qual o número completo aqui para que não haja repetição? Somente o 2, que vai me ajudar com essa linha. Ó. Se eu já tenho 1, 3 e 2 aqui, para completar tem que ser o 4. E vejam que a soma vai até bater. Ó. 2 com 4 nesse grupo bate 6 lá em cima. Então a gente está vendo que ora tem certezas matemáticas, ora tem certezas aí pelo sudoku. Por exemplo, se eu quisesse olhar para essa primeira coluna, eu poderia ter uma certeza pelo sudoku, né? Eu já tenho 1 e 2, está faltando o número 3 e 4 aqui para completar, e eu não posso colocar o 4 lá naquele último espaço, porque ele já aparece na linha, não é? Então aqui só pode ser o 3 e o outro espaço fica com o 4. E aí eu uso até o cálculo para completar os grupos. Ó. 4 com quanto vai dar 6? Não tem como ser diferente se não for o 2. 3 com quanto vai dar 4? Não tem como ser diferente se não for o 1. E veja que isso faz com que a coluna fique completa sem repetição, né? A gente está indo só pela lógica. Para finalizar, a gente tem aqui ó, duas linhas que poderíamos resolver como um sudoku, né? Essa penúltima linha já tem 4, 2 e 1, falta só o número 3 para completar. E aqui embaixo também, ó, 3, 1 e 4, está faltando o número 2. Se eu colocar o número 2 aqui, 3 com 2 já bateu 5, então fechamos esse daqui. Podemos virar a página e fazer mais um hoje. Virando a folha lá no topo, perto do cérebrozinho, a gente tem ali novamente um que só vai usar a adição. A gente tem a operação destacada ali em cima. E a gente também tem algumas casas sozinhas aí, ó. Esse canto superior tem o número 2 aqui como total. Não tem como ser outra coisa se não for o 2. E aqui nessa segunda linha também tem um 4 sozinho. Então o único número que pode preencher esse grupo é o 4. E aí a gente precisa tomar cuidado com algumas pegadinhas. Por exemplo, se eu só posso somar e aqui é o 7, eu sei que os dois números aqui tem que ser 3 e 4. A minha dúvida é, será que é 3 em cima e 4 embaixo? Ou será que é 4 em cima ou 3 embaixo? Porque não tem nenhum número aqui ó, na coluna que me impeça, não é isso? Então, algumas casas não me dão certeza. Mas eu gosto de umas certezas que a Vanessa me chama a atenção, que, por exemplo, se eu sei que aqui ó, é 3 e 4 ou 4 e 3, eu só não sei onde vai ficar cada número, eu sei que o 1, por exemplo, nessa coluna aqui, ó, não pode ser em outro lugar se não for nessa segunda casa, né? Porque o 3 e 4 com certeza estão aqui embaixo. Se eu botar o 1, por exemplo, eu não conseguiria somar 7. Então o 1 só cabe nesse segundo espaço. Seria uma certeza. Assim como seria também se eu olhasse para o número 3 aqui, ó. Para somar 3 com números entre 1 e 4 só pode ser 1 mais 2 ou 2 mais 1. Como eu já tinha o 2 nessa primeira coluna, só poderia colocar o 2 nessa casa aqui e o 1 lá na outra. Aí essa linha ficaria com 1, 2 e 4, que para completá-la só pode ser o 3. Nesse cantinho aqui, se eu coloquei o 3 e o total desse grupo é 7, só pode ser 3 com 4. E aí, nesse momento, a gente pode se perguntar, por exemplo, opa, aqui no meio está faltando 1 e 3 ou 3 e 1, mas onde que eu vou colocar? Nas colunas não tem nada que elimine, né? A gente viu aqui, ó, esse grupo do 7 pode ser 3 mais 4 ou 4 mais 3, mas nas linhas não tem nada que elimine. Então, nem sempre a gente tem certeza, a gente tem que buscar essas certezas pela lógica. Por exemplo, olhando esse grupo de 5 aqui, ó, a gente vê que 4 mais 1 não pode ser, porque eu tenho 4 nessa coluna e tenho 4 nessa aqui também. As duas colunas que esse grupo usa já tem o número 4, né? Então, quais seriam os números que eu teria que combinar para somar 5? Só pode ser 3 e 2 ou 2 e 3. Só que se aqui nessa primeira casa eu já tenho 3, aqui eu vou ter que colocar o 2 e vou deixar o 3 para o outro espaço. Concordam com essa lógica? Isso ajuda aqui ó, a minha coluna, porque ela já tem 2, 3 e 4. Para completar essa coluna só pode ser o número 1 pelo sudoku, para não ter repetição. E se eu botei o número 1 nesse grupo e o total é 3, para completar esse grupo só pode ser o número 2. Aí a coluna ó, ficou pelo sudoku dependendo de um número só. Já tem 2, 3 e 4, lá em cima só pode ser o número 1. Para completar o grupo, se eu botei 1
Tenho que botar mais quanto para chegar no total 4 que está ali em cima? 1 com 3. Chegamos aqui no cantinho para definir esse problema. Pensando matematicamente, a gente tinha visto que aquele 7 só poderia ser 3 mais 4 ou 4 mais 3, mas como eu já botei 3 nessa linha aqui de cima, aqui eu não posso botar outro 3 para não repetir, então boto 4 e deixo 3 ali embaixo. Pelas linhas do Sudoku, eu já fico quase completo, ó, 1, 2 e 3 aqui no final. Para completar essa linha só pode ser o 4, e 2, 3 e 4, para completar essa segunda linha aqui, só pode ser o número 1. E assim a gente fica com esse Sudoku completo aí. 2 para o dia de hoje, para terça-feira, para começar a esquentar. Já tá bom, né? Quinta-feira a gente vai fazer mais 3 Sudokus aí, e no sábado a gente vem com mais 3 Sudokus também, deixando a apostila quase completa para vocês que estão aí ainda assistindo somente de casa, né? Estamos com saudade de vocês na sala. Quero ver todo mundo com a gente em 2022 juntos, vacinados. Fiquem na paz, grande beijo e até quinta-feira, pessoal.